Olá para quem está assistindo a gente. Olá, Marcão, tudo bem, meu irmão? Fala, Caetão, beleza? Pessoal que está acompanhando a gente aí no YouTube, tudo bom? Diga aí, Caetão, o que manda? Novidades? Ô, Marcão, você viu esse trabalho que o pessoal do Porta dos Fundos está fazendo em casa? Você viu que até o Porta dos Fundos agora está fazendo trabalho de casa. Você chegou a ver esse último videozinho deles? Tem dois programas que eu assisti, tem um que é uma série, parece, que é de uma família que está em isolamento, e eu Família, assisti como é que é? Família sem filtro, acho que é sem isso. Família filtro, é sem muito filtro. bom. Agora, eu vi também agora, saiu esses dias, esse, né, que você está comentando, assim, eu acho legal a gente dar uma assistida aqui, dar uma olhada nisso, vamos ver junto? Aí o É, pessoal vamos entender do que botar, nós estamos vamos falando. botar um Cadê o pessoal, Solange? Só melhor funcionário aqui. O pessoal tá atrasado, né? Que nem É. esse pessoal que tá infernizando minha vida! treino Eu aqui. assisto 3 vezes, 4 vezes e eu rio, cara, porque é interessantíssimo. E uma das coisas que eu queria falar com você sobre isso aí, que eu achei interessante, é que, pô, a gente tá fazendo reunião de trabalho em casa, né? Tá todo mundo fazendo isso, né? Como eu já falei já há um tempo atrás pra você. E assim, são situações muito parecidas. Tinha um colega nosso, por exemplo, numa reunião que a gente fez, né? Que na hora que o cara ligou a câmera, o cara tava sem camisa, entendeu? Tipo assim, eu falei, pô, cara, você tá fazendo nude pra gente aí, isso aqui é reunião de trabalho. Então essas coisas estão acontecendo. E aí eu fico pensando, quando a gente já discutiu, já falou bastante desse negócio, até que ponto o virtual e o real, né, o físico e o não físico, como que isso pode ou não uma coisa substituir a outra. Eu fico pensando, gente, mas tudo bem, é possível fazer uma reunião, transformar isso numa rotina, mas eu não sei se é necessário criar um protocolo para isso, como é que vai ser isso, mas o fato é que na verdade você não está no seu trabalho, você está em casa, então eu não sei se é o trabalho que está vindo para sua casa ou se é a sua casa que está indo para o trabalho, tá entendendo? Isso é uma discussão importante, né? Acho que tem que como é uma coisa muito, não é uma coisa muito nova, porque é algo que já vem sendo várias empresas, né, ou algumas esse mundo das startups, por exemplo, alguns tipos de empresas já tinham introduzido essa coisa do trabalho em casa, né, do home office. Então, existe até sistemas que são montados para poder organizar esse tipo de trabalho. Agora, o que acontece é que você teve uma aceleração, né? Um monte de empresas, um monte de organizações que não estavam preparadas, nem estavam no norte deles, se organizar para esse tipo de trabalho, de repente tá praticando esse tipo de trabalho. E os protocolos não foram desenvolvidos. Eu mesmo estou fazendo várias reuniões usando, por exemplo, o Meet do Google para reuniões. E aí, reuniões com 10, 15 pessoas. E o que acontece? No começo, galera tudo querendo falar, todo mundo junto. Era uma coisa impraticável. Sobretudo que no começo não desligava o microfone. Então, todo mundo com o microfone ligado, falando tudo junto. E aí, aquela coisa reverberando no som dos computadores deles e ninguém entendendo ninguém. Então, o primeiro grande esforço que eu tive para organizar esse trabalho foi, gente, primeira regra de etiqueta. Quem não estiver falando, desliga o microfone. Então, se você não está falando, você desliga o microfone. Segunda regra de etiqueta. Você quer falar, ou põe alguém para organizar a distribuição das falas, você quer falar, né, alguém coordene a reunião, você vai ali no chat, tem um chat ali em cima, você vai dizer ali no chat, quero falar, ou quero dar minha posição sobre isso, e aí você recebe a fala e você fala. Rapaz, não é que depois de umas 3 ou 4 reuniões bagunçadas, as reuniões estão rolando muito bem, Então, porque as Caetão, mas pessoas elas pegaram uma organização mínima para isso. É claro que isso é só organização no momento da reunião, né? A gente tem que pensar agora todo um protocolo. Você vai sair do seu quarto, escovar os dentes, tomar café, e aí você vai, sei lá, para quem tem um escritório em casa, vai para o seu escritório de trabalho em casa. Para quem tem que trabalhar da sala ou do quarto, tem que entender que numa determinada hora, aquilo é seu ambiente de trabalho, você tem que se relacionar com ele como um ambiente de trabalho. Por exemplo, estou eu aqui com a minha camisa, ó, estou em casa, com a minha camisa de ir para o escritório, mas tudo porque bem, mas assim, o que acho importante, o que eu estou querendo discutir aqui, na verdade, que a minha provocação é o quê? Voltar um pouquinho naquela discussão. Né? Como que passa a ser essa noção de espaço e de tempo? A percepção
dessa relação espaço e tempo, entendeu? Tipo, como que se dá? Por exemplo, tudo bem, nós estamos dando um exemplo do trabalho, mas não é só trabalho. Vamos pegar aí, vamos lá. Nessa onda da pandemia e do isolamento social. Tá rolando festa de aniversário virtual, com live, que é uma outra discussão. Que se a gente voltar 20, 30 anos, não, 20 não, 10 anos atrás, quando a gente fazia, a facilidade de fazer uma live não era tão simples, né? Hoje, com uma ferramenta como essa que nós estamos usando, que usa uma tecnologia que o pessoal chama Web RTC, né? Que é muito mais simples de fazer, conversar, tal, né? Fazer webconferências. As lives ficaram mais simples. Eu fico pensando um pouco nisso. Quer dizer, até que ponto você realmente consegue fazer essas substituições? A gente pode ser que no futuro a tecnologia avance tanto que você consiga até ter as percepções do espaço. Mas o que eu estou dizendo é o seguinte: é possível substituir uma festa de aniversário que era feita numa casa, com bolo de aniversário, todo mundo cantando parabéns, molecada correndo, por uma festa virtual? Eu acho que não. Essas relações pessoais, e você sabe que eu sou entusiasta do mundo digital. Para mim, quase tudo é possível ser feito no mundo digital. Quase tudo que é relacional é possível de ser feito no mundo digital. Agora, eu não vejo isso nas relações pessoais. Tem uma coisa quando você está numa mesa de amigos que é muito interessante, que são as conversas paralelas. Então, tem uma mesa de amigos, aí um grupinho fica falando de alguma coisa, outro grupinho fica falando de outra coisa, né? Você vai criando esse universo de interações que vão criando múltiplo. De repente, um grupinho que está aqui conversando sobre um tema acha interessante alguém, o outro tema que está no outro grupinho, já muda, já entra na conversa do outro. Essas múltiplas interações, no mundo digital, é muito difícil de acontecer. Porque essa polifonia vira uma coisa que você não consegue dar conta. Quando eu falei essa coisa dos microfones abertos, definitivamente os microfones abertos produzem uma incapacidade de conversação. Então, no mundo digital, quase que você tem que ter uma ordem de conversa, ou seja, cada um tem que falar, praticamente cada um falar, ter seu momento de falar, porque senão a conversa não Então, quer não dizer, acontece. isso afeta não só a questão da presença nesse espaço, vamos dizer assim, né, digital, mas também a noção de tempo, né? Porque, você entende? As pessoas estão falando ao mesmo tempo, num ambiente físico, as pessoas falam ao mesmo tempo, você ouve uma falando, a outra falando, tal. Num espaço como esse, até essa noção de tempo de escuta, né, é diferente, né? É muito louco isso. É algo que o espaço virtual Mas, não consegue resolver. mas você Não você estava me falando uma coisa que eu achei interessante. Eu não cheguei a assistir, não, mas você falou para mim que você achou interessante a forma que o pessoal fez, foi ontem, né? Aquele show One World, aquele show. One World Together at Home. Eu não assisti. Eu achei a ideia fantástica. Lady Gaga, chamado isso. Foram, sei lá, foram das 15 horas de ontem, né? De sábado, dia 18. Foi uma espécie de We Are the World do coronavírus. Sabe? Vários artistas do mundo inteiro, os grandes artistas. Mas como é que foi? Os caras não podiam se reunir no mesmo lugar. Como é que rolou? Por exemplo, Rolling Stones, a banda tocou. Vou te mostrar aqui, ó. Olha que coisa interessantíssima. O mundo da live foi para um outro patamar. Se a gente pensar, muda a concepção de espetáculo. A ideia de como a gente está discutindo a questão dos espaços. Ontem eu estava ouvindo que é uma figura interessantíssima do ponto de vista não só do trabalho enquanto economista, porque isso já faz tempo que eu tenho acompanhado, é uma economista excelente, mas a forma como ela tem debatido o cenário econômico atual, que é a Mônica de Bolle. Né? Uma discussão que ela está fazendo, que ela defende, mas muitos economistas estão defendendo, é que essa questão do coronavírus, a curva de recuperação, ela não vai ser uma curva de recuperação, por exemplo, a economia desce, então você tem uma curva que desce, né? Você tem uma crise econômica, aí você tem, né, recessão, o PIB cai, né? A produção cai, e depois você pode ter uma recuperação lenta, né? Que a curva para a recuperação é lenta, ou você pode ter uma recuperação rápida, tem vários.
Só que com o coronavírus é diferente, porque a crise não está na economia, né? A crise, ela não é uma questão econômica que gerou a crise, é uma questão de Ela saúde. não nasce das relações econômicas. Você está dizendo isso? Ela nasce Justamente. ela tem uma outra gênese, né? Justamente. Então, o que acontece? Então, você tem o cenário mais provável é um cenário de você você fecha, né? Você para a economia por conta do isolamento social, que é o que todo mundo está vivendo. Aí você afrouxa, aí o vírus vem e começa a tomar conta, aí você fecha de novo. Aí você afrouxa e fecha até que descubra um medicamento ou uma vacina. Esse é o cenário mais provável. Então, o que você tem? Você tem um W, né? Tem aqui, sobe, né? Até que você consiga uma vacina ou uma medicação. Então, se você tem um W, significa que algumas áreas da Atividades, economia, né? algumas atividades, né, alguns setores econômicos, eles não vão voltar à normalidade. Talvez um dos que mais vão ser impactados é o dos shows, né, dos espetáculos, né, das casas de dança, das E casas como de é que os show. caras vão. Porque veja bem, só fazendo um parênteses, os caras já tiveram que lidar nos últimos 10 anos com a questão da, da distribuição do produto deles, né? Das músicas. Porque você faz o CD, os caras copiam o CD e pirateiam. Então eles tiveram que achar um modelo de negócios para vender a música. Ok. E aí, de repente, começaram a fazer grandes, big shows para conseguir ganhar dinheiro com produção de show também. Agora os shows também vão acabar, então eles vão ter que pensar uma outra forma de vender isso, né? Então, mas acho que ontem esse cenário começa a digamos, começa a se redesenhar. Cara, os caras fizeram ao vivo, tinha patrocínio monstro. Ou seja, a galera estava assistindo de graça, mas como tinha milhões que estavam assistindo, o que rolou? Muitas empresas estavam bancando aquilo. Claro que esse dinheiro é um We Are the World, né, dos anos 2000, né? Sim. 2000, do segunda década do ano 2000. Então, esse dinheiro vai para, né, para o combate ao coronavírus. Mas pode também o patrocinador, né? Tipo assim, sei lá, a Amazon patrocina o show que vai ter ali o Paul McCartney. Então, você passa a ter o show que é bancado por essas grandes empresas, sobretudo essas grandes empresas de internet. E para quê? Porque você vai ter um monte de gente que está criando acesso, que começa a se pensar um redesenho, Então, e isso é isso é interessante. uma ruptura de espaço e tempo louca, porque os artistas sequer, você pode fazer um grande festival, como ontem foi um grande festival, em que os artistas, a grande maioria dos artistas, ontem, acredito que estavam nos Estados Unidos. Mas isso é indiferente. Sim. Você pode fazer um grande festival em que os artistas estão no Japão, né, na China, no Brasil, na França, na Espanha, na Agora, não é Argentina. louco que os caras. Tudo bem, eu acho que isso já estava sendo germinado, isso já estava começando a ser construído, mas nós tivemos salto, né? Que é o que nós estamos falando. Lembra, eu cheguei a comentar com você na última conversa nossa, até que ponto a pandemia, o isolamento social, com toda a tragédia, com respeito, né, a tudo que está acontecendo com as famílias que estão perdendo seus entes queridos, mas olhando com relação a isso, até que ponto isso é um marco, de repente, um marco histórico, entendeu? Alguma coisa que deixa uma marca de transformação, de ruptura, porque embora isso já esteja já começando a ser engendrado, de repente, em questão de um mês, tiveram que aprender ou desenvolver uma forma de fazer um show como esse. E aí, cara, eu fico imaginando o seguinte, porque não sei se as universidades estão discutindo, se os gestores das universidades, por exemplo, estão discutindo, porque está todo mundo fazendo as coisas meio que, como virou regra agora, né? Trocar o pneu do carro com o carro andando. Mas o fato é, você tem que resolver coisas emergenciais, ok, trocar o pneu do carro com o carro andando. Mas o fato é, que nessa lógica que você falou do W, né? De que você vai ter uma forma de voltar à normalidade, que na verdade nunca vai ser mais a normalidade, como que você pensa a lógica, a cultura de ocupação dos espaços, entendeu? A concepção de ocupação de um espaço físico. Por exemplo, como é que você vai fazer uma aula magistral como tradicionalmente se faz nas universidades? Se fazia, né? Você coloca nas universidades americanas, né? Às vezes acontece daquele cara que é o prêmio Nobel, ele está dando uma aula, uma disciplina lá, e aí você tem 100 alunos assistindo, 50 alunos assistindo, até aqui onde eu trabalho,
Talvez você não possa mais reunir 50 pessoas numa sala de aula. Talvez você não possa mais. Você vai ter que ter uma forma de fazer a gestão da ocupação do espaço de tal maneira que você vai ter que regular quem está no espaço, quem não entra, agendar. E, claro, você vai precisar fazer, talvez, algo semelhante ao que foi feito no show de música, entende? Nesses espaços que, tradicionalmente, ninguém imaginaria isso. Não sei se você está entendendo o que eu estou falando. Eu entendo. É que eu acredito que eram processos que já estavam em andamento. O que a pandemia fez foi acelerar o tempo, né, desses processos. Ou seja, a gente já tinha processos no mundo da academia, no Brasil menos, mas fora do Brasil você já tinha muito reunião virtual, Congressos. você tinha congressos Eu participei de virtuais. um que foi assim. Então, você já tinha, isso já estava em marcha, isso já estava em andamento. O que acontece é que o salto tecnológico, às vezes, leva um tempo mais delongado para acontecer, para, de fato, fazer uma transformação mais profunda na organização produtiva. E quando eu falo em organização produtiva, eu estou falando de tudo, não só em como que se produz no mundo da indústria, no mundo do trabalho, mas em como que a sociedade se organiza em todos os sentidos. Então, eu acho que estava em andamento. A pandemia acelerou esse processo. Então, um processo que levaria, sei lá, uma década, ele está se condensando em um semestre ou em um ano. A questão é que se a recuperação econômica, e aí a gente não está falando só de recuperação econômica, né? A gente está falando de recuperação econômica, mas é uma sociedade que vai ter que se organizar para se fechar e se abrir, se fechar e se abrir. Então, se for longo, tipo, se for 2 anos, significa que muitos desses processos, passado esses 2 anos, mesmo descoberta uma vacina e uma medicação, eles vão se consolidar, eles não deixam de acontecer, eles passam a ser processos que talvez se tornem o centro, aquilo que só se tornaria o centro, o modelo dominante de produção, daqui a 10 anos, se mantém como, por exemplo, restaurante. Cara, é possível você fazer restaurantes com 2 metros de distância de uma mesa para outra. Você vai redesenhar completamente aquela tradicional padaria de Dia das Mães. É disso que eu estou te falando. Mesma coisa, os espaços físicos vão ter que ser repensados, Cleiton. Mas você não consegue num show você fazer isso. Não. Como é que você organiza um show que você vai manter as pessoas 20 mil pessoas. Não vai acontecer. Um jogo de futebol. Ou um jogo de futebol. Né? Você pode até fazer mesmo, você consegue uma cadeira, você coloca as cadeiras com 2 metros de distância, mas muda completamente. Aqueles abraços, aquela galera toda junto. Então você tem setores que vão ser impactados de forma mais profunda e mais rápida do que outros setores. E eu acho que o mundo do cinema, teatro, esse universo do entretenimento, ele vai sofrer um impacto muito grande. Mas, Cleiton, mas tem uma coisa, a gente está falando bastante de espaço, mas eu fico pensando o seguinte, para nós é mais fácil entender, ou melhor, entender não, porque a gente é uma geração que está vivendo uma ruptura, né? Saindo de uma realidade e indo para outra. Então, para o espaço, acho que talvez a gente consiga até visualizar. Mas aí tem umas consequências na percepção de tempo também, que eu me peguei pensando sobre isso esses dias. Primeiro, eu sem perceber que pelo fato de eu estar em casa, a distribuição do meu tempo, eu não consigo mais recortar o meu tempo de trabalho, entendeu? Porque o que eu faço? Eu estou trabalhando, eu fico 3 horas no computador, aí deu a hora de fazer o almoço, eu levanto para fazer o almoço. Eu estou em casa. Eu vou preparar o almoço, não posso almoçar fora. Almocei, fico uma meia hora, vejo alguma coisinha e tal, e volto para o trabalho. Eu estou trabalhando mais. A noção do tempo de trabalho, para mim, as 8 horas de trabalho, se perdeu, entendeu? E só para completar isso, uma discussão sobre, agora, recentemente o ministro, não só o ministro, o governo federal soltou um decreto dizendo que as instituições de ensino superior e educação básica não precisariam mais atender os 200 dias letivos. Essa é uma lei federal, né? LDB, está na lei, é uma lei lá tal. E aí os caras baixaram um decreto para dizer o seguinte, nessa época de pandemia, com certeza a gente não vai conseguir colocar toda a carga de aula que estava distribuída em 200 dias em 200 dias, que essa é a lei. A questão é, o que significa o que você desenvolvia em 200 dias, desenvolvendo em 100? É possível, não é?
Ou simplesmente, então, nós vamos entender que acabou essa noção de calendário? E é um debate que, Não, assim, a galera começou. acabou. Eu acho que tem que se criar uma nova noção de Porque calendário. nessa ideia que você Acabou a falou noção de do calendário, W, não. cara, o W tem um efeito na forma de ocupar e desocupar espaço. Ocupar e desocupar espaço. Mas e o tempo? Sim, mas impacta. Entendeu? Como você Porque coloca isso na tua agenda, velho? Entendeu? Ó, eu vivo em São Paulo, que é uma cidade que há muito tempo a gente mede as distâncias em tempo. Ou seja, quase que essa confusão, né? Essa falta, essa sobreposição entre espaço e tempo, porque quando você precisa ir em algum lugar em São Paulo, dependendo do horário, você não tem como marcar em distância, não tem como dizer, nossa, fica a 10 quilômetros da minha casa. Não, fica a 2 horas da minha casa, fica a 30 minutos da minha casa. E esse 30 minutos, essa meia hora, depende do horário que você sai de casa. Então, o mesmo lugar. Ah, você lembra uma vez que eu fui te deixar no aeroporto e que o aeroporto, que várias vezes eu te deixei no aeroporto, leva meia hora para chegar, tá? A gente levou 1 hora e meia para chegar no aeroporto. Então, assim, o São Paulo há muito tempo que se mede a distância, na verdade, a partir do tempo, e não a partir da distância, porque depende de como é que está o engarrafamento, como é que está o Não, tudo bem, transporte. Cleiton, mas isso aí. Agora, não, mas Tá. estou dizendo. Então, quando você faz uma mudança de espaço, é muito difícil você não fazer uma mudança de tempo. Então, por exemplo, você está na sua casa e você não precisa sair da sua casa para você ir para o trabalho. Então, se você não faz repensar esse tempo, você pode trabalhar o dia inteiro. Se você não repensar a organização desses tempos. Acho que vai ser uma mudança de mentalidade, né? Já está sendo, para muitos que estão aí trabalhando em casa, uma mudança de mentalidade muito profunda. É fato que não adianta, a gente vai ficar horas discutindo aqui, mas o fato é que realmente esse momento que nós estamos vivendo nos obriga a repensar, né, como a gente concebe espaço-tempo, a relação entre espaço e tempo, e inclusive as relações sociais que vão se dar nesse espaço e tempo. Isso aí eu acho que é fato. Agora, você tocou num assunto que eu acho interessante, quando você fala que as distâncias que você tem que se deslocar em São Paulo, você tem, né, muitas vezes você acaba se colocando numa situação de ter que medir essas distâncias em tempo. Então eu acho que de repente essa questão da mobilidade urbana, de como ela passa a se dar nessa situação toda que a gente está dizendo aqui, eu acho que ela é um assunto que pode ser interessante, porque de fato, como é que se dá essa mobilidade? Se eu começo a trabalhar em casa, se eu começo a ter que repensar em um determinado momento quando que eu vou estar em tal espaço, no momento que eu não vou mais poder estar em espaço, como é que eu organizo a minha movimentação entre esses espaços que vão ter formas de ocupação diferentes, não é não? Marcão, eu acho que a gente tem que discutir isso num outro programa, porque é tempo É outro demais. assunto, né? Eu acho que é um outro tema. Por exemplo, a questão de como é que impacta quando você não precisa mais ir para o escritório. Ou você precisa ir muito menos para o escritório. Que é assunto no novo programa que a gente vai ter que discutir essa coisa de, olha, eu agora vou fazer uma reunião, estou falando agora um exemplo. Né? Você vai fazer uma reunião com o pessoal de Brasília. Você não precisa ir para Brasília, nem eles precisam vir para São Paulo, né? A gente está conversando aqui, você está em Minas e eu estou em São Paulo. Então, todo esse sentido de mobilidade, ele muda. Né? Quais são Então vamos fazer o seguinte, vou te propor uma coisa. Vamos convidar a galera aí para participar do próximo programa e a gente discute esse assunto. Não, próximo programa então a gente Está discute convidado? mobilidade. Pessoal, então vocês estão convidados para vir no próximo programa que vai sair na próxima semana. Depois desse aqui, depois que esse for publicado, uma semana depois nós vamos publicar outro programa onde nós vamos discutir mobilidade urbana, Cleitão. Pode ser? Mobilidade urbana, Marcão. Então tá jóia. Na sociedade digitalizada. Mobilidade urbana na sociedade digitalizada. Exatamente. Galera, valeu. Postem seus comentários, suas críticas, reflitam aqui. E o Cleitão, o que você tem para dizer, Cleitão, para a galera? Dá um joinha, né? Clica um sininho ali pro canal. Aqui, agora sim. Ó, assina o canal aqui, clica no sininho,
né? Para você ser avisado de outros programas. Se você estiver vendo no Facebook, dá um coraçãozinho ou dá um joinha para a gente. Lembrando que nós já colocamos uma página para funcionando do Facebook também, né? Quinta geração, QG Quinta Geração. Não é isso? Isso, quinta geração. Gente, ó, um beijo. Tchau. Valeu.